Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora falar sobre o teorema de recorrência de Poincaré. Então, o teorema de recorrência de Poincaré é essencialmente o primeiro teorema da teoria ergódica. Ele diz o seguinte: se tivermos um espaço de medida finita e uma transformação que preserva essa medida finita μ é t invariante, então para qualquer conjunto mensurável, A, o conjunto dos pontos de A, o subconjunto A0 dos pontos de A para os quais os iterados desses pontos voltam para A infinitas vezes, tem a mesma medida que o conjunto A. Okay? Então, a conclusão, essencialmente, significa que a medida de A menos A0 é um subconjunto de A, a medida da diferença é zero. E por isso também se diz que quase todos os pontos de A retornam infinitas vezes a A por ação da transformação. Então, se eu tiver uma transformação que preserva uma medida finita e se me derem um conjunto de pontos de medida positiva, quase todos os pontos desse conjunto retornam infinitas vezes esse conjunto por iterações consecutivas da transformação T. Okay? Não significa que eles voltam em todas as iterações, significa que eu pego no x, olho para t de x, t2 de x, t3 de x, t após t após t após t de x, t4 de x, t5, t6, t7, etc. E entre essas iterações há infinitas iterações a que eu retorno ao conjunto de onde eu saí. O conjunto de pontos que satisfaz isso tem a mesma medida que o conjunto A. Então, a medida dos que não satisfazem complemento é zero. E daí a gente diz que quase todos os pontos de um conjunto A retornam infinitas vezes a A. Okay? Se a medida não for finita, a conclusão, em geral, não é verdadeira. Um exemplo muito simples é, tomem a transformação dos inteiros, que significa simplesmente a translação de uma unidade, isto é, t de x igual a x mais 1, em que o x é um número inteiro. Então, f deixa invariante a medida de contagem em Z. A medida de contagem é aquela medida que cada subconjunto de números inteiros associa o número de pontos do conjunto. Okay? Claramente essa medida de contagem é invariante pelo deslocamento de translação de uma unidade. Por outro lado, nenhum subconjunto vai ter pontos que retornam para ele, né? Porque eu estou simplesmente somando um, nunca volta. Em particular, isto significa que esta transformação, né, a transformação T dos inteiros, ela não pode admitir medidas invariantes finitas. Se ela tivesse medidas invariantes finitas, então quase todo o conjunto teria pontos que retornariam para ele. Okay? Mas isso não acontece. Então, é possível obter conclusões semelhantes em certos casos de medidas invariantes infinitas, mas em geral não funciona. Okay? Um exemplo de aplicação deste resultado, vamos ver que quase todos os números, né, entre 0,7 e 0,8, por exemplo, têm expansões decimais em que o número 7 aparece infinitas vezes. Como é que nós fazemos isso? Bom, um número qualquer, no intervalo 0, 1, pode se exprimir na forma decimal como 0, A1, A2, A3, etc., em que os AIs são algarismos de 0 até 9. Né? Com infinitas vezes o número 7, se existirem infinitos i's, tais que o AI igual a 7. Se eu tiver uma quantidade infinita de algarismos naquela expressão iguais a 7. Mas como é que nós podemos detectar isto de maneira aritmética e usando uma transformação para depois podermos aplicar o teorema de recorrência? Bom, tem uma forma de detectar estes sets fazendo o seguinte. Uma outra forma, então, a gente multiplica por 10 e esquece a parte inteira. Então, se eu começar com 0,A1, A2, A3, etc., se eu multiplicar por 10, eu fico com A1, A2, A3, etc. E se eu esquecer a parte inteira, eu fico com 0,A2, A3, etc. Então, o que eu fiz foi deslocar toda a sequência uma casa para a esquerda. E ignorei o primeiro elemento, A1.
Se eu iterar de novo, se eu multiplicar por 10 e esquecer a parte inteira, o A2, A3, A4, etc. vira 0,A3, A4, assim, ou seja, desloquei tudo para a esquerda e joguei fora o primeiro elemento. Assim, x terá infinitas vezes o número 7 na sua expressão decimal se os números obtidos por este processo aqui de multiplicar por 10 e esquecer a parte inteira, se os números obtidos por este processo estiverem no intervalo 0,7 a 0,8 infinitas vezes. Ou seja, se este A3 aqui for um 7, 0,7, então esse número está entre 0,7, podendo ser exatamente 0,7, e está entre 0 e 0,8, mas não pode ser 0,8, não? Exatamente 0,8. Então, se eu tiver neste intervalo, infinitas vezes, quando eu aplicar este processo, este multiplicar por 10 e esquecer a parte inteira, se eu repetindo este processo cair no intervalo 0,7, 0,8 infinitas vezes, então isso significa, é equivalente a dizer que eu tinha, né, infinitas casas decimais iguais a 7 no número original, na expansão decimal desse número. Então, formalizando a ideia de multiplicar por 10 e esquecer a parte inteira, consideremos a função t do intervalo 0, 1 ele mesmo, que faz o seguinte: multiplica por 10 e subtrai a parte inteira, ok? E isto aqui é uma abreviatura em que estas chaves, né, significam a parte fracionária do que está dentro, que é exatamente o número menos a sua parte inteira, ok? Então, esta transformação, que nós chamamos de 10x módulo 1, representa essa ideia, multiplicar por 10, esquecer a parte inteira. Então, se provarmos que esta transformação preserva a medida de Lebesgue, se preserva a medida de comprimento no intervalo, então nós sabemos que quase todo o ponto do intervalo 0,7, 0,8, né, quase todo o ponto tem órbitas que voltam infinitas vezes a J, que é exatamente o que a gente queria concluir. Okay? Então, observemos que o comprimento do intervalo 0,1 é 1, portanto, a medida de Lebesgue do intervalo 0,1 é 1, logo a medida de Lebesgue é finita, é uma probabilidade, de facto. E a medida do J, o lambda de J, desse intervalo aqui, é positivo. Claro, é 0,1, né? Portanto, lambda quase todo ponto em J tem um significado, né? É um significado não vazio, né? Não trivial. Porque eu tenho um conjunto de medida positiva, estou falando de quase todos os pontos, ou seja, todos os pontos menos um conjunto de medida nula, então eu tenho aí muitos pontos. Isto é a representação gráfica daquela transformação. Transformação 10x módulo 1, 10x menos a parte inteira. Esta é exatamente a representação gráfica daquela transformação no intervalo 0, 1. Cada ramo aqui tem inclinação 10. Okay? E claro que de 0 a 0,1, quando eu multiplicar por 10, eu vou obter todos os números de 0 até 1 na imagem. Mas a mesma coisa acontece que de 0,1 a 0,2, quando eu multiplico por 10 e tiro a parte inteira, né? E assim sucessivamente. Então, esta é a representação gráfica dessa transformação. E isto aqui, eu tenho aqui a representação de um intervalo B e das suas pré-imagens. A pré-imagem T-1 de B por esta transformação. Okay? Então, nós vamos querer mostrar que a pré-imagem de B, para todo boreliano, a pré-imagem de B tem a medida igual à medida de B para concluirmos que a medida é invariante. Então, vamos supor que o B, esse boreliano, é um intervalo. Então, como ilustrado na figura anterior, a pré-imagem é formada por 10 intervalinhos e cada um deles 10 vezes mais curto do que o B. Portanto, é óbvio que a pré-imagem tem o mesmo comprimento tem a mesma medida que B. Ok? Então, no caso de intervalos, isto é imediato. Porquê é que cada um deles é 10 vezes menor que B? Bom, porque a inclinação daquelas curvas, né, do gráfico da função t, a inclinação delas é 10. Elas são da forma 10x mais uma constante. A inclinação é 10. Logo, quando eu faço a pré-imagem, eu vou obter... se eu pegar no intervalinho, a pré-imagem dele vai ser um intervalo com
1/10 do seu comprimento. Ok? Então, vale para intervalos, mas então esta relação vale para uniões finitas de intervalos disjuntos também, porque se eu tiver agora a unir a uma certa quantidade de intervalos disjuntos, se eu considerar a união disso e fizer a pré-imagem, eu vou repetir todo o processo, tenho o mesmo resultado. Então, a família obtida por todas as uniões finitas de intervalos do 0, 1 é uma álgebra que gera a sigma-álgebra de Borel. Ok? Isso é um resultado de teoria da medida. Portanto, se ela gera a sigma-álgebra, né, então acontece que verificar a invariância de uma medida numa álgebra que gera a sigma-álgebra, onde a medida está suficiente, onde a medida está definida, é suficiente para concluir que a medida é invariante. Então, basta-me verificar a invariância numa álgebra que gera a sigma-álgebra. Okay? Isto vai ser extremamente prático em muitos exemplos. Então, se eu tiver um espaço de medida finita, e se T for uma transformação mensurável do espaço nele mesmo, se existe uma sigma-álgebra A0 contida na... Se existe uma álgebra A0 contida na sigma-álgebra, onde está definida a medida, de tal forma que, né, a sigma-álgebra gerada por essa álgebra é a sigma-álgebra com que nós começamos, e todo elemento dessa álgebra satisfaz a invariância da medida, portanto, a medida da pré-imagem é igual à medida da imagem, então essa relação também vale para todo elemento da sigma-álgebra. Ou seja, se a medida for invariante na álgebra, então ela é T invariante na sigma-álgebra, é medida invariante. Então a prova se resume a mostrar que o conjunto de todos os elementos da sigma-álgebra que satisfazem essa relação, a medida da sua pré-imagem é igual à medida dele mesmo, é uma classe monótona. Ok? Falta um S. Dizemos que uma família de subconjuntos D é uma classe monótona se D contém a união de toda a sequência crescente de seus elementos, assim como a interseção de toda a sequência decrescente de seus elementos. Ou seja, é uma família de conjuntos que é fechada por uniões crescentes e é fechada por interseções decrescentes. Existe um lema famoso, o lema da classe monótona, que diz que isto é um lema de teoria da medida, se C0 é uma álgebra de conjuntos, a sigma-álgebra gerada por essa álgebra coincide com a menor classe monótona que contém a álgebra. Ok? Então, como é que a gente prova? Como o C, o conjunto dos elementos que satisfazem a relação, né, que a medida da pré-imagem é igual à medida dele mesmo, esse conjunto contém a sigma-álgebra, por hipótese, nós estamos assumindo que a sigma-álgebra satisfaz essa relação, e a sigma-álgebra é gerada pela álgebra, então, pelo lema da classe monótona, né, nós concluímos que esse conjunto C tem que ser igual à nossa sigma-álgebra, né, porque o C é uma classe monótona, né, formada pelos conjuntos da álgebra, que inclui os conjuntos da álgebra que satisfazem a relação que a medida da pré-imagem é igual à medida do próprio conjunto. Bom, porque é que vale o lema porque é que esse conjunto é uma classe monótona? Bom, se eu tiver uma sequência crescente em C, então observem que a medida da pré-imagem da união vai ser a medida da união da pré-imagem, por causa de propriedades das pré-imagens, né? Mas isto aqui, uma vez que esta sequência é crescente, é uma verdade geral para todas as medidas, que a medida de uma união crescente de conjuntos é o limite da sequência da medida da sequência de conjuntos, né? Este é o limite disto aqui. Mas eu sei que estes conjuntos satisfazem que a medida da pré-imagem é a medida da imagem. Então isto é o limite desta medida. Mas isto coincide, teoria da medida, válido para todas as medidas, coincide com a medida da união, uma vez que Bn é uma sequência crescente. O que é que isto mostra? Mostra que a união destes Bns satisfaz a mesma relação que define C.
Então, se eu tomar uma sequência crescente de conjuntos, a união está em C. E analogamente para a decrescente. Né? Como a medida é finita, podemos aplicar o mesmo argumento a uma sequência decrescente. Isso é um truque muito simples, olho para as diferenças. Portanto, a C é uma classe monótona. E a prova do lema está completa. Okay? Segue então que a transformação Tx igual a dx módulo 1 do exemplo preserva a medida de Lebesgue, 0,1, como a gente queria provar. Okay? Então temos aqui um exemplo de aplicação, dizendo que quase todos os números no intervalo 0,7 e 0,8, podia ser outro qualquer intervalo de medida positiva, retornam, têm na sua expansão decimal, né, infinitos sets, neste caso. Né? Vamos agora assumir, tem uma outra versão do teorema da recorrência, vamos assumir que o nosso espaço é um espaço topológico que admite uma base enumerável de abertos, ou que é separável, tem um subconjunto enumerável denso. Tem muitos exemplos interessantes que satisfazem estas hipóteses, né? Uma base enumerável de abertos ou um subconjunto enumerável denso. Dizemos que um ponto é recorrente para uma certa transformação desse espaço se qualquer que for a vizinhança, qualquer que seja a vizinhança do ponto X, e existe um n tal que um iterado do X volta a essa vizinhança. Então, uma versão topológica do teorema de recorrência é o seguinte. Suponhamos que X é um espaço topológico que tem uma base numerável de abertos. Seja T uma transformação mensurável a Borel mensurável, e Mi uma medida invariante, boreliana, finita, T invariante. Ok? Então, quase todo o ponto X é recorrente. Okay? Esta é uma versão topológica. Aplicação da versão topológica. Seja T uma transformação do círculo nele mesmo, de circunferência nele mesmo, que faz o seguinte. Ela é uma rotação de ângulo alfa. E2π e T é enviado em E2π e T mais alfa. Então eu pego algo que está num ângulo T e levo no ângulo T mais alfa. Portanto, é uma rotação de ângulo alfa. Se o alfa for irracional, então não podem existir órbitas periódicas, pois se o E2π e T fosse um ponto periódico, existiria um n tal que o Tn de E2π e T seria igual a E2π e T. Mas o que é o Tn de E2π e T? É aplicar aquela transformação n vezes. Então vou obter, de facto, 2π e T, T mais n alfa. Isso seria igual a E2π e T. Mas isso significaria, por causa do significado destes ângulos, significaria que existe um inteiro tal que 2π Tn alfa seria igual a 2πt mais 2kπ. Certo? Portanto, dois ângulos são iguais, né? Se eles diferem por um múltiplo de 2π. Ou seja, se nós reescrevermos isto, resolvendo para alfa, o alfa seria igual a k sobre n. O alfa seria racional. K e n são inteiros. Isto contraria a suposição que o alfa é irracional. Então, eu não posso ter pontos periódicos. Então, a medida μ em S1, correspondente ao comprimento, induzida pela medida de Lebesgue via aquela aplicação γ, que eu defini que eu observei no exemplo anterior, no vídeo anterior, ela é uma probabilidade invariante por T, já que todos os intervalos ou arcos na circunferência têm medida invariante e formam uma álgebra que vai gerar os borelianos. É como se eu estivesse trabalhando no intervalo, né? Aplicando o teorema da recorrência, vemos que quase todo ponto retorna infinitamente perto de si mesmo. Ok? A versão topológica, o teorema de recorrência, vai nos dizer que quase todos os pontos são recorrentes. Então, quase todo ponto retorna infinitamente perto de si mesmo. Apesar de não existirem pontos periódicos. Não há pontos periódicos, mas quase todo ponto volta arbitrariamente perto de si mesmo. Ok? Vamos ver agora a demonstração do teorema da recorrência. Primeiro a versão mensurável e depois a versão topológica no próximo vídeo.